TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Senhoras e senhores, essa é mais a edição de um programa Sociedade e Direito, promovido pelo curso de Direito da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Hoje temos a satisfação de receber em nossos estúdios a doutora Mariana Lobo, secretária de Estado da Justiça e da Cidadania, e o professor Roberto Ney, que é defensor público, titular da 2ª Vara do Crime e professor de Direito Penal, Teoria Geral do Estado e Processo Penal da FGF. Doutora Mariana Lobo, em nome da FGF e em especial do curso de Direito, queremos agradecer a sua presença. Doutor Roberto Ney, queremos agradecer também a sua presença no nosso programa. Doutora Mariana Lobo, os nossos alunos em sala de aula, eles nos fazem algumas colocações que nós procuramos responder como professores, mas nada melhor do que a titular de uma pasta que cuida dessa questão dos presídios em nosso estado, e não só dos presídios em si, mas como também da ressocialização do recém-saído do sistema prisional. A primeira indagação que nós fazemos é a seguinte: ao que a senhora atribui o aumento da criminalidade e, por via de consequência, da população carcerária no Brasil e, em especial, no estado do Ceará? Primeiramente, queria agradecer o convite, é um prazer participar. E dizer que a questão do aumento da criminalidade, ela é uma questão que ela não pode ser vista apenas no ponto de vista da segurança pública ou no ponto de vista do sistema penitenciário. É uma questão social muito maior e que tem vários fatores que levam ao aumento da criminalidade, desde fatores socioeconômicos, muitas vezes a ausência de políticas públicas no âmbito da educação, no âmbito da inclusão social e da mobilização, né, a essas pessoas, né, e aí a gente vê que muito também pelo como é que a gente pode falar, não existe ainda uma integração entre essas políticas públicas a nível nacional, né, o que é importante, mas no âmbito do sistema penitenciário, o que a gente tem uma reflexão a fazer, né? Existe um dado que aponta que nos últimos 20 anos, o Brasil, quando investiu no sistema penitenciário, 99% dos recursos investidos no sistema penitenciário foram para a construção de unidades penitenciárias. E apenas 1% desses recursos foram em campanhas de ressocialização e resgate da pessoa encarcerada. Em contrapartida, o que se observa é que 70% das pessoas que saem do sistema penitenciário, no primeiro ano, elas voltam a delinquir. Então, claramente se observa que é um ciclo vicioso e que, se você não investir na recuperação daquela pessoa vai voltar ao convívio social, vai voltar a delinquir, e os índices de criminalidade eles não vão diminuir, eles vão muito pelo contrário, eles vão aumentar. Então, no âmbito do sistema penitenciário, é preciso que se olhe o sistema penitenciário como um espaço de recuperação de pessoas, mas principalmente como um fator importante e indispensável para o número e para a diminuição dos índices de criminalidade. Tem uma pesquisa do Ministério da Justiça que diz que 40% dos homicídios ocorridos no Brasil são cometidos por ex-presos, ou seja, pregressos do sistema penitenciário. Ou seja, se a gente não enxergar, não observar que o investimento no sistema penitenciário, não no viés da construção de unidades penitenciárias, nós temos que construir unidades penitenciárias, claro que nós temos que construir, porque nós temos que abrigar as pessoas de maneira digna e temos que ter uma capacidade suficiente para o crescimento da demanda. Mas isso só não se mostra eficiente. É preciso que a gente também invista na recuperação daquela pessoa e prepare aquela pessoa para voltar para o convívio social. Porque no Brasil não existe nem prisão perpétua, nem pena de morte. Então, todo aquele que entra no sistema penitenciário, ele vai sair. E se a gente não enxergar o sistema penitenciário e a recuperação daquela pessoa como uma ação direta e efetiva na diminuição da criminalidade, efetivamente esses números não vão diminuir, porque o sistema penitenciário, o número de crimes cometidos por aquele que sai do sistema penitenciário ainda é muito alto. Quais são os planos da Secretaria, a médio e a longo prazo,
para conseguir acompanhar essa evolução negativa da criminalidade no que pertine à criação, à construção de novos presídios? A população, um dado importante, a população carcerária brasileira nos últimos 4 anos, ela cresceu em média 5,5% ao ano. A população carcerária cearense cresceu em média 7,5% ao ano, nesses últimos 4 anos. Ou seja, nós crescemos mais da metade da média nacional. Isso é um fato que faz a gente refletir que nós estamos com um grande crescimento da população carcerária e quais são os fatores que levam a isso. Né? Então, a gente está desenvolvendo um planejamento que deve se findar, né, ao final do mandato do atual governador, que é que a gente possa, após 4 anos, entregar, né, ao Estado do Ceará uma capacidade, ou seja, unidades compatíveis com o crescimento dessa demanda, porque nós também já projetamos qual será a demanda em 2014. Nós sabemos que o Estado do Ceará deve ter cerca de 18.500 presos em 2014, quase 19 mil presos. Quase 19 mil. Hoje nós temos 15.980. Nossa perspectiva é que sejamos a quase 19 mil presos em 2014. Mas, paralelo a isso, a gente tem que ter outras políticas públicas. Por quê? Porque o Brasil, nos últimos 20 anos, também foi o país que mais construiu vaga no mundo. O Brasil aumentou 356% a sua capacidade de absorver a população penitenciária. Ou seja, o segundo lugar ficou os Estados Unidos, que aumentou apenas em 60%. Aí você pode me dizer, porque existia um déficit de vagas muito grande. Existia, mas a média entre população carcerária e o número de vagas, ela não mudou. Então, o que é que nos mostra? Que só construir presídios não vai resolver o problema do sistema penitenciário. Nós vamos continuar construindo presídios e nós vamos continuar com a demanda de população carcerária gigantesca, que por mais que a gente construa presídio, a gente não vai conseguir fazer com que essa balança esteja equilibrada. Então, para isso, a gente está criando uma coordenadoria de ressocialização no âmbito da Secretaria de Justiça. E essa coordenadoria de ressocialização está trabalhando em 3 vertentes. A primeira vertente é a capacitação profissional do preso. Né? Cerca de 80% da população carcerária cearense não tem nenhuma capacitação profissional. Não, né? Quando perguntado, entrevistado, nos informa que não tem nenhum tipo de aptidão e nenhuma profissão. Então, nós começamos no IPPO2, estamos capacitando 50% dos presos que estão naquela unidade e vamos expandir para todo o sistema penitenciário. Capacitação profissional como? Na área da construção civil, bombeiro, eletricista, porque também é preciso que a gente capacite aquela pessoa para um mercado de trabalho que está ali sendo oferecido a ela. Então, o primeiro viés da coordenação de ressocialização vai ser a capacitação. O segundo é a questão da educação prisional, ou seja, educação básica, 1º e 2º grau. Hoje nós temos 97 professores trabalhando na rede de ensino dentro das unidades penitenciárias, em parceria com a Secretaria da Educação, e conseguimos esse ano atingir 15% da população carcerária, que é um número pequeno ainda, mas nos coloca como o 2º estado brasileiro que tem o maior índice de presos na rede de educação. Em primeiro lugar é Pernambuco, com 17%. Então, é um avanço. E o terceiro avanço que a gente está fazendo, que a gente quer fazer, é um projeto que denomina Mãos que Constrói. E esse projeto, o governo deve estar anunciando, que é a absorção dessa população carcerária que vai ser capacitada através de um banco de talentos em obras públicas do Estado. Ou seja, o Estado do Ceará tem uma gama de obras públicas e nós pretendemos expandir, com o projeto Mãos que Constrói, um percentual de servidores, de trabalhadores daquelas obras vão ter que ser presos. Né, dentro dessa perspectiva, porque também eu não posso colocar aquele cidadão para trabalhar se eu não capacito. Então, eu capacito para aquela necessidade e o Estado do Ceará está, né, assumindo a sua responsabilidade, dando exemplo e locando nos postos de trabalho em obras públicas um percentual para essas pessoas. Paralelo a isso, a gente está desenvolvendo um grande projeto na área cultural, vocês devem ter tomado conhecimento. Nós fizemos o Salão de Abril, que é uma amostra de arte contemporânea dentro de um presídio do IPPO2. Estamos com a parceria com a ouvidoria da OAB, estamos fazendo uma orquestra filarmônica do Estado do Ceará, tem se apresentado nas unidades penitenciárias e estamos também com a questão da mostra de teatro transcendental dentro dos presídios, justamente porque aquela pessoa encarcerada só teve um direito fundamental dela negado, que é o direito à liberdade de todos os outros. Nós, enquanto Estado, temos a assegurar e a gente sabe a importância que é a cultura, né, a leitura, a arte no resgate das pessoas. Levando em conta esses números que a senhora mencionou, o nível de instrução do preso é, então, bem restrito.
bem restrito. A educação básica. A educação básica, e isso reflete uma questão social, socioeconômica que vem de muito tempo, né? Se você entrar na unidade penitenciária, 99% dessas pessoas vão ser pessoas de classe D, classe E, que realmente não tiveram instrução para isso. E aí, eu também digo, outro dado que é importante, no Ceará, nós temos quase 16 mil presos, nós temos 1.100 presos que estão presos por um furto simples. Ou seja, que entraram pela primeira vez no sistema penitenciário, né, e que podem ser recuperados e que estão presos por um delito de um pequeno potencial ofensivo, né? Doutor Roberto Ney, o senhor como defensor público titular de uma vara criminal, então parte desse contingente, em tese, passa pelas suas mãos. Aqui o senhor atribui esse alto índice de criminalidade que a doutora mencionou. Bom, concordando com a doutora Mariana, a questão é bem social, cultural e econômica, né? Passa pela questão do índice de miséria, o índice de pobreza da população, o acesso à educação, né, precisa melhorar, né, o acesso à saúde pública precisa melhorar. Não aqui está se dizendo que a educação pública e a saúde pública são de baixa qualidade, não. Está se dizendo que ela precisa avançar um pouco mais, né? Inclusive a questão da geração de emprego. Mas um assunto que eu fiquei curioso aqui para indagar para a doutora Mariana é em relação às parcerias público-privadas, né? Se existe aí alguma possibilidade de, no futuro, né, a Secretaria de Justiça, considerando uma projeção de 19 mil presos em 2014, de elastecer para uma parceria público-privada para que essas pessoas, um dia ressocializadas, tenham uma possibilidade de não reincidir criminalmente. A gente está com um projeto que é a construção do complexo de autossegurança, porque no estado do Ceará nós não temos uma unidade penitenciária, né, compatível muitas vezes com o grau de periculosidade do detento. Porque o que a gente costuma dizer? A gente costuma dizer que tem pessoas que podem ser recuperadas. E essas pessoas que têm que ser recuperadas, nós temos que ter uma política pública para isso e tratá-las de maneira diferenciada. Mas efetivamente nós temos uma gama que efetivamente não tem mais como ser recuperada ou que essa recuperação será difícil. Porque são pessoas de um nível de periculosidade muito elevado, o envolvimento no crime organizado é muito grande. E para essas pessoas nós temos que ter unidades seguras e políticas públicas mesmo de aprisionamento eficaz para que aquelas pessoas realmente não venham a voltar a cometer os tipos de delito que elas cometem. Então, para isso, nós estamos separando a população carcerária, ou seja, estamos pegando aquelas pessoas que têm um índice de periculosidade pequeno e médio, colocando em unidades, e aquelas pessoas que têm um índice de periculosidade maior, colocando em outras unidades, separando aqueles que podem ser recuperados daqueles que não podem ser recuperados. E aí nós estamos com um projeto de uma construção de um PPP para o Complexo de Segurança Máxima do Estado do Ceará, que vai funcionar onde é o IPPS, e esse complexo a proposta é que seja uma parceria público-privada, obviamente, que toda a parte de administração prisional, segurança pública é do Estado, indelegável, intransferível, e os serviços que hoje já são terceirizados, como serviços, por exemplo, de CETV, de aquisição de equipamentos eletrônicos, isso aí, né, serviços odontológicos seriam terceirizados, porque aí a gente teria uma efetividade maior. Aproveitando o mote que a senhora falou de um estabelecimento de segurança máxima, qual o projeto que está sendo desenvolvido pela Secretaria para evitar definitivamente o delito praticado através, ou melhor dizendo, de dentro do presídio? Eu não sei se você está falando da questão daquele delito feito por celular. Por celular. Não sei, porque existem vários, né? Mas é do que, vamos dizer assim, daquele tipo de delito que o cidadão tem sido mais vítima, que é o pseudo-sequestro, né? Principalmente esse em que o preso consegue simular um sequestro, imitar a voz de um familiar e ter um comparsa lá fora justamente escalado para esse desafio consumar é um desafio, eu vou dizer, o crime. Não é brasileiro, não é mundial. Você tem uma ideia, nos Estados Unidos você não pode usar bloqueador de celular em nenhum penitenciário, não existe, é proibido por conta do direito fundamental individual daquelas pessoas que estão nas vizinhanças e aí lá não se usa, né? E no presídio da Califórnia, no ano de 2010, foram apreendidos 15 mil aparelhos celulares. Então, assim, isso é um problema, assim, mundial, que nós temos que desenvolver
Né? Existem algumas formas de você combater isso. Claro que eu vou dizer para você que a gente tem que combater na entrada. Como é que esses aparelhos entram na unidade? A primeira pergunta que se faz. Se efetivamente tem um sistema de vistoria. Nós temos que investir em equipamentos tecnológicos para essa vistoria. Agora nós estamos com um projeto piloto que é a aquisição do scanner corporal. Aquele onde a pessoa passa, todo mundo que entrar vai ser escanear. Isso só baixa? Só tecnologia baixa? Não, só tecnologia não baixa porque a gente sabe também que tem a parte humana, né? O homem, né? O homem que está ali dentro, que a gente sabe que tem. Então, a gente tem investido na tecnologia, investido na capacitação, e nós criamos, que não existia, a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Justiça. Porque, efetivamente, a Coordenadoria de Inteligência é quem tem como fazer uma investigação e chegar, né, a estudos e apontar como aqueles aparelhos têm entrado nas unidades. Isso só basta? Não, isso só não basta. Estamos estudando, em parceria aí com o Ministério da Justiça, é um debate que está sendo feito no Ministério da Justiça, a questão do bloqueio, né? Se o bloqueio... Que é o mais eficaz, ou talvez o único totalmente eficaz? Talvez o menos danoso, eficaz ele não é. Onde ele foi adotado, que se observa nos estados que adotaram, a gente tiveram vários problemas, desde que você não conseguia bloquear efetivamente toda a unidade, teriam pontos mortos, até o fato de você ter um bloqueio além, porque quando você bloqueia as redondezas, aquelas pessoas que passam, e aí teve intervenção do Ministério Público de alguns estados, que você estava ferindo o direito individual da pessoa de ir e vir, de acessar o seu telefone, né? Então, assim, existe toda uma discussão ideológica a respeito disso. Existe um projeto que o Estado do Rio de Janeiro está desenvolvendo a nível piloto, que chama Cáceres, e esse sim que é um bloqueio mais inteligente, que você efetivamente não bloqueia, é outro tipo de metodologia, esse está sendo desenvolvido, a gente acredita que daqui para o final do ano, com a conclusão desse projeto, a gente pretende replicar aqui no estado do Ceará. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já. Secretária, eu queria pedir que a senhora falasse mais sobre esse projeto Cáceres do Rio de Janeiro, que está sendo implementado no Rio de Janeiro, com o objetivo de tentar criar uma zona de proteção em volta do presídio para evitar a comunicação do preso. A diferença é que não é o bloqueio indistinto de todos os aparelhos celulares que tem na área, até porque tem aqueles transeuntes que vêm, que passam, tem moradores. É apenas o bloqueio dos sinais de e-mails de telefones que saem de dentro da unidade penitenciária. É uma coisa mais restrita. Só por e-mail? Não, por e-mail, que é o dado do telefone. Todo o nosso telefonezinho tem, e é o bloqueio daqueles aparelhos que saem apenas de dentro da unidade. Que seria o chamado PIN? Que é o chamado código identificador do aparelho. Código identificador. Então, esse sistema, ele evita essa comunicação? Evita, e garante o direito daquelas pessoas que têm um celular, que moram na redondeza ou que passam na redondeza. Qual a previsão da implantação, se der certo no Rio de Janeiro, desse projeto aqui no Ceará? A gente pretende começar um piloto ano que vem, mas isso vai depender da conclusão do projeto piloto que está sendo implementado no Rio. Mas já está operando. E vem dando certo? Até agora vem. Então é uma esperança para o cearense uma esperança. Ficar tranquilo de não receber nenhuma ligação de dentro de um presídio cearense, mas que pode receber de outro estado, né? Porque esse problema do bloqueio, é como eu comecei falando, não é um problema local, é um problema mundial, entendeu?
Existem alguns países que desenvolveram o bloqueio e que em detrimento dos direitos fundamentais individuais da população, também bloquearam foi tudo. Outros países, como os Estados Unidos, porque o direito individual lá é muito respeitado, não puderam fazer esse tipo de sistema, mas o que a gente tem que, não adianta só também a gente bloquear, a gente tem que desenvolver mecanismo, a gente tem que investir no ser humano, a gente tem que ter uma gama de investigação forte em cima daquelas pessoas que trabalham no sistema penitenciário. Nós temos que investir em tecnologia, em prevenção, para que efetivamente a gente não precise bloquear esses aparelhos para que eles sequer entrem dentro das unidades. Esses novos presídios que vão ser construídos até o final da sua gestão, eles já seguem um novo padrão, um novo modelo? Eles seguem o padrão do DEPEN, né? O DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, ele tem alguns requisitos e algumas exigências que a unidade penitenciária tem que ter, desde o tamanho da cela, ou seja, o metro quadrado, a área de trabalho, né? A área de recreação, o espaço para banho de sol, questão das oficinas, o espaço para oficinas, para o lazer. Esses presídios estão de acordo já assim com a norma do Departamento Penitenciário Nacional. Professor Roberto Ney, insisto mais uma vez naquele tema que foi foco da minha indagação. O senhor, como defensor público, como o senhor vê essa questão do preso que tem chance de se ressocializar daquele que efetivamente adotou uma conduta de vida sem retorno? Porque a sociedade, enfim, tem que dar a oportunidade para o que tem condições de retornar ao seu convívio, mas definitivamente tem que isolar esse, vamos dizer assim, que não tem aspas, que não tem jeito. A ideia da Secretaria de Justiça, se eu entendi bem, é separar justamente os graus de criminalidade, e isso é uma conduta adequada. Ou seja, presos que cometam crimes de pequeno ou médio potencial ofensivo, né, devem ser colocados em um local distinto daqueles que cometem crimes de elevado potencial ofensivo e são reincidentes. Por quê? Porque senão a gente não consegue destruir aquele ciclo vicioso da universidade do crime, né? Porque antes a gente entendia que o presídio era uma verdadeira universidade do crime. Se a Secretaria de Justiça do Estado do Ceará está trabalhando nesse sentido de separar os presos de alta periculosidade dos presos que cometem crimes de pequeno potencial ofensivo, isso aí para mim já é um grande avanço, porque ela tem como trabalhar a ressocialização de quem efetivamente quer voltar para a sociedade para voltar a trabalhar, e aquelas pessoas que infelizmente não querem contribuir com o sistema e querem continuar na criminalidade, um dia eles vão sair, mas logo em seguida eles vão voltar de novo para o presídio, e vão voltar para o presídio de segurança máxima. Essa é a realidade. Como é que está sendo implantada a questão da tornozeleira eletrônica? Pronto. Foi bom você tocar nesse assunto, porque muito tem se debatido sobre a tornozeleira eletrônica, né? Você vê alguns projetos pilotos, como no São Paulo, teve, né, até bem divulgado, que daqueles tantos presos não regressaram. Mas o que se observa é que a tornozeleira eletrônica ela tem sido usada como uma política de segurança pública e não uma política do sistema penitenciário. Qual a diferença? Vou dizer. Eu digo isso porque a tornozeleira tem sido usada para aquelas pessoas que têm já o direito fundamental de sair, que seriam aquelas liberdades, né, aquela concessão do final do ano, de passar. E aí aquela pessoa que já tem direito de sair, que já vai sair, porque a lei já lhe assegura a liberdade, eu vou botar a tornozeleira dela para saber onde é que ela vai, para saber que ela não volta a delinquir. Ora, aquela pessoa já tem o direito de sair. Eu estou usando a tornozeleira como uma política de segurança pública. Eu estou me certificando que ela não vai voltar a cometer nenhum delito. Eu não estou usando a tornozeleira no viés de uma política unicamente penitenciária. Claro que toda política penitenciária tem um viés de segurança pública, certo? A tornozeleira, quando ela é usada para aquele preso, por exemplo, que está no regime semiaberto, né? E que teoricamente não tem um emprego, então ele está no regime semiaberto, dentro da unidade semiaberta, mas ele está enclausurado, ele não sai daquela unidade. Ora, se eu pego aquela pessoa, boto a tornozeleira nela, proporciono que ela saia da unidade através do monitoramento eletrônico, ou seja, você vai sair, mas eu vou lhe monitorar. Eu estou diminuindo o quê? Eu estou diminuindo a população carcerária, ou seja, eu estou trabalhando no viés da política penitenciária. Por quê? Porque eu só acredito que a tornozeleira é eficaz no modelo do sistema penitenciário que nós temos no Brasil de hoje. Qual é esse modelo? Eu tenho capacidade para abrigar X presos, certo?
mas eu tenho mais do que o dobro dentro das unidades penitenciárias do Brasil afora. Então, efetivamente, eu tenho que ter uma política, porque eu não consigo construir unidade na velocidade do crescimento da população. Por quê? Porque eu só invisto em construir unidade, eu não invisto também em ressocialização. Então, eu tenho que ter uma política para esvaziar aquelas unidades penitenciárias, certo? E garantir que os direitos fundamentais da pessoa encarcerada sejam respeitados. Então, a gente está com um projeto piloto aqui no Ceará, que ele tem 3 aspectos. O primeiro, as pessoas que vão passar por esse projeto piloto são pessoas que têm um histórico, se faz uma investigação social da conduta daquela pessoa dentro da unidade penitenciária. Ou seja, aquele preso de melhor comportamento, aquele preso que tem um menor potencial ofensivo. Esse preso passa por uma entrevista e é ofertado a ele o uso da tornozeleira, que é voluntário, e ele adquire o direito de sair da unidade penitenciária, certo? Através do monitoramento, ou seja, porque ele vai estar monitorado. Só que também não adianta eu botar a tornozeleira nele e dizer, vá para casa, fique lá dentro de casa e não saia mais da sua casa. Aí a gente vai oferecer uma gama de cursos profissionalizantes que aquele preso vai ter que cumprir para que efetivamente a tornozeleira também sirva como um instrumento de preparação para uma reinclusão daquela pessoa no seio da sociedade. Aí sim, a tornozeleira trabalhando no viés de diminuição da superpopulação carcerária, no viés da ressocialização e da reinclusão social daquela pessoa no condições do sistema penitenciário que nós temos hoje. O futuro é que a gente possa ter a capacidade de abranger suficiente e que aquela pessoa encarcerada tenha seus direitos fundamentais respeitados. E tem aquelas pessoas, e eu vou confessar que eu era uma delas, que dizia assim, eu sou contra a tornozeleira porque é um constrangimento e fere o direito fundamental daquela pessoa, porque ela vai estar lá sendo meio que marcada com aquela tornozeleira. Eu pensava assim, depois que você começa a conhecer o sistema penitenciário, que você vê sobre outra ótica, você diz, mas qual é o direito fundamental daquela pessoa que vai estar sendo, né, mais arranhado? É as condições que ela vive hoje dentro do sistema penitenciário, né, por uma superlotação, ou é ela sair monitorada? Então, assim, eu acho que qualquer pessoa que esteja hoje dentro do sistema penitenciário vai dizer, eu prefiro sair monitorado do que eu estar na condição que eu estou aqui hoje. Agora, claro, monitoramento com responsabilidade, sendo feita a investigação social daquela pessoa, que é uma pessoa de pequena periculosidade, uma pessoa que efetivamente pode ser recuperada, e, claro, atrelando ao monitoramento políticas públicas de ressocialização e de recuperação, ou seja, cursos profissionalizantes. A pessoa vai ter que cumprir por dia, uma carga horária de cursos profissionalizantes, para que a gente possa efetivamente recuperar e prepará-lo para o seio familiar. Quantas tornozeleiras eletrônicas o Estado hoje dispõe? Hoje a gente está começando com um projeto piloto de 30. São 30 tornozeleiras, a gente está fazendo um projeto piloto com 3 tecnologias diferentes, porque existem várias tecnologias, tem mais de 10, 15 tecnologias de tornozeleira hoje no Brasil e no mundo. Então a gente está começando, não começamos ainda, porque estamos para que essas pessoas se submetam ao projeto piloto, precisa da autorização do Poder Judiciário, e esse processo está lá, esperando que o Poder Judiciário, né, dê o ok. Vamos começar com 30 presos em um projeto piloto com 3 tecnologias diferenciadas. Porque nós temos que ver a efetividade daquela tecnologia para a realidade local. Sobre que aspecto? Sobre todos. Por exemplo, nós temos monitoramentos eletrônicos e tornozeleiras que existem através do GPS, né, que você localiza. Tem outros que é apenas através do sinal de celular. Nós temos tornozeleiras com comando de voz, outras sem comando de voz, né? Nós temos o modelo de monitoramento eletrônico que é feito exclusivamente pela empresa contratada. Nós temos outros que o modelo é compartilhado, ou seja, o monitoramento, ou seja, a fiscalização é feita tanto pelo Estado quanto pelaquela empresa contratada. Então, existem várias metodologias que a gente tem que ver qual é que se enquadra melhor no nosso caso. Efetivamente, a questão penitenciária ela é muito complexa, porque ela envolve assegurar o jus puniendi, ou seja, fora do presídio tem alguém que foi vítima de um crime que quer que aquele indivíduo que praticou o crime contra ela seja punido. É isso ou a vingança privada que não é admissível. Na sua opinião, qual é o ponto de equilíbrio entre garantir ao cidadão o seu patrimônio até a sua vida e garantir ao preso os mesmos direitos? O sistema penitenciário, se você lê as leis de execução penal brasileira, você vê que o sistema penitenciário ele tem 2 funções. E essas 2 funções elas estão no mesmo grau de hierarquia e no mesmo grau
de importância, que é a punição, porque efetivamente aquela pessoa vai ter que ser punida, e ela é punida porque ela sai do seio, aquela pessoa ela sai do convívio da sociedade e ela vai ser enclausurada dentro da unidade, onde ela vai passar um período X, e aí, de acordo com o delito que ela cometeu, adstrito a uma circuncisão territorial, ou seja, dentro de um presídio, e ela tem o seu direito fundamental, que é um dos direitos mais importantes da pessoa, o direito da liberdade de ir e vir cerceado. Então, ela efetivamente está sendo punida, porque ela está sendo tirada do convívio social, familiar e botada dentro da unidade penitenciária. Mas a segunda função que a lei da execução penal diz, a segunda não, a outra, né, que é a recuperação daquela pessoa, para que aquela pessoa volte para o convívio social. Então, eu acho que essas duas funções elas podem conviver muito bem, a partir do momento que o Estado garante que aquela pessoa seja retirada do convívio social e que ela vá ser mesmo, né, adstrita a uma unidade penitenciária, e ela tem o seu direito fundamental de ir e vir restrito, e tem mesmo, mas ao mesmo tempo ele esteja trabalhando para que aquela pessoa, ao regressar ao seio da sociedade, ela regresse de maneira mais, não sei se pacífica, mas mais harmoniosa com todo o conjunto da sociedade, porque efetivamente aquela pessoa que teve seu direito lesado, ou seja, que foi vítima, né, de um delito, ela teve, através do Poder Judiciário, do Estado Democrático de Direito, aplicado uma pena àquela pessoa, e aquela pessoa cumpriu aquela pena, certo? Mas se a gente, quando aquela pessoa passa a cumprir aquela pena, ela está dentro da unidade, se eu não preparo e não recupero aquela pessoa para que ela volte, efetivamente muitas outras pessoas vão ser lesadas no conjunto e no seio da sociedade. E aí eu costumo dizer assim, se todos nós tivéssemos a dimensão, e aí nós enquanto sociedade que nós estamos incluídos, se todos nós enquanto sociedade tivéssemos a dimensão do que é o não investimento no resgate dessas pessoas para nós mesmos, porque aquela pessoa volta e ela volta a delinquir, a criminalidade continua, todos nós investiríamos mais e daríamos mais oportunidade àquele preso que pode ser recuperado, nem que seja por egoísmo, por não querer ser a próxima vítima daquele círculo vicioso do crime, né? Então é preciso essa compreensão. E esse trabalho de recuperação não passa só pelo Estado, porque também não adianta o Estado, né, dar curso profissionalizante se a própria sociedade não reconhece o reingresso daquela pessoa. Isso passa por uma mudança social como um todo, e cada um de nós temos que dar nossa contribuição e acreditar que aquela recuperação é possível, porque senão nós vamos voltar para aquela mesma visão que nós temos no Brasil e no mundo. No mundo não, porque alguns países já, até da própria América Latina, como da Europa, já têm desenvolvido uma mentalidade diferente, mas no Brasil eu digo que isso é muito forte, sempre foi, e agora que a gente passou a ver o sistema penitenciário de uma maneira diferenciada, ou seja, como efetivamente, né, um local que você tem que olhar, se investir, porque senão aquela pessoa volta a delinquir. Mas aí eu costumo dizer, se a gente não olhar, se a gente não acreditar, nós vamos passar a viver como nós sempre vivemos, quer dizer, no sistema penitenciário não tem jeito, aquela pessoa que delinquiu não tem jeito, então vamos usurpar ela da sociedade, botar ela lá dentro, trancafiá-la, né, sem um mínimo de condições básicas, que é o que a gente tem que fazer, e eu vou tirar ela do meu campo de visão, porque aí eu estou saciada. A gente observou no Brasil que isso não tem funcionado, porque efetivamente essa política pública, pelos dados e pelos números, mostram que a gente pode continuar trancafiando mais e mais pessoas, que a criminalidade vai continuar aumentando. Então a gente tem que pensar e passar a acreditar que pode ser diferente. Nós queremos agradecer ao professor Roberto Ley, à professora Mariana Lobo, por ter aceito o nosso convite e ter trazido aqui ao conhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade como um todo as informações sobre o sistema penitenciário cearense. E foi muito bom, porque a senhora deu um enfoque não só sobre o aspecto da ressocialização, mas como também da própria segurança do Estado Democrático de Direito através do cumprimento efetivo da pena de qualquer condenado, seja com maior grau de periculosidade ou com menor grau de periculosidade. E até o próximo programa.